Eu costumava estar no distrito escolar durante os meus dias de ensino fundamental e médio. Era um distrito mais rico e oferecia muitas viagens de campo aos alunos. Eu era membro do coral e todo ano fazíamos pelo menos uma ou duas viagens opcionais como turma. No ano em questão, quando eu estava no segundo ano, fizemos uma viagem para o Pines Resort na Pensilvânia. A viagem de ônibus até lá levou algumas horas. Eu estava com meu amigo Landon, onde nós íamos compartilhar um quarto. Desde o momento em que chegamos lá, percebemos que ia ser um pouco monótono. Afinal, era novembro e estava frio lá em cima. Tínhamos 3 dias planejados para a viagem e 4 orientadores nos acompanhando, mas eles não estavam sempre nos vigiando. Só precisávamos informar quais atividades íamos fazer. O primeiro dia foi divertido. Landon, eu e 2 garotas que éramos amigos fizemos algumas corridas de kart, escalada em rocha, nadamos na piscina e depois jantamos. Depois do jantar, voltamos para o nosso quarto e ficamos lá por um tempo. Vale ressaltar que nem todos os alunos conseguiram quartos próximos uns dos outros. O quarto ficava no nível do chão e tinha uma porta de vidro deslizante que dava vista para o lago lá embaixo na colina. Saímos do quarto por um tempo, depois voltamos por volta das 10 horas. Deixamos as persianas da porta abertas porque a lua estava refletindo no lago lá embaixo. Mal sabíamos que aquilo seria o começo de um pesadelo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ficamos quase 1 hora rolando nas camas tentando nos acomodar e conversando de vez em quando. Foi então que Landon, que estava mais próximo da porta, gritou. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo ou por que ele estava gritando, até que olhei para a porta. Era uma cena de filme de terror. Havia uma mulher mais velha, alta e magra, com cabelos grisalhos longos, do outro lado da porta. Ela tinha as mãos pressionadas contra o vidro, ao lado do rosto, como se estivesse tentando ver melhor para dentro do quarto. A mulher então se afastou. Landon me olhou, eu acho que esperando que eu me levantasse para que ele também tivesse coragem de se levantar e correr atrás dela. Quando fizemos isso, não a vimos em lugar nenhum. O caminho de cimento que passava por cada quarto estava vazio, não havia ninguém na grama ao redor nem ninguém descendo a colina. Nós 2 vimos a mulher, então sabíamos que não estávamos imaginando coisas. No dia seguinte, não contamos nada aos orientadores, mas falamos para as 2 garotas que éramos amigos. A noite chegou novamente, depois de um longo dia de atividades, entramos no quarto pela porta dos fundos e certificamos de fechar as persianas dessa vez. Landon adormeceu antes de mim, eu peguei no sono cerca de meia hora depois. Acordei com silêncio. Não consegui dizer se algo tinha me acordado ou não, só sabia que algo não estava certo. Sentei na cama e sussurrei o nome de Landon para ver se ele estava acordado, mas ele não respondeu. Virei à esquerda por puro instinto e curiosidade para olhar para ele, mas não conseguia vê-lo. Algo estava bloqueando minha visão da outra cama. Olhei para cima e a mulher mais velha e alta estava parada ao lado da minha cama. Ela deu 2 passos para trás enquanto dizia que a porta dos fundos estava destrancada, antes de virar e sair. Fiquei congelado na cama, exceto por tremer. Acordei Landon e contei o que aconteceu. Trancamos a porta dos fundos, fechamos as persianas novamente e concordamos em ficar acordados pelo resto da noite. Já eram 4 da manhã, então não perderíamos muito sono. Às 8 horas fomos para o refeitório para tomar café da manhã. Quando voltamos para o quarto, prontos para contar aos orientadores, pudemos ver a mulher mais velha pelo vidro do quarto ao lado. Ela estava sentada na cama, mãos dobradas, sentada bem reta, de frente para a porta, de frente para nós. Corremos para a recepção no saguão para informar a equipe sobre ela, em vez de contar aos orientadores. Foi estranho, ninguém realmente sabia o que fazer na situação. Eventualmente, conseguimos convencê-los a irem ao quarto dela conosco. Lá eles encontraram a mulher sentada na mesma posição, junto com um homem mais velho sentado na outra cama, olhando para cima quando eles entraram. Aparentemente, a mulher tinha algum tipo de distúrbio mental, mas o homem também não estava bem.
Havia algo muito perturbador nele, e eles simplesmente não eram o tipo de pessoas que você esperaria ver em um resort familiar. A equipe não os expulsou como esperávamos, então contamos aos orientadores. Resumindo, depois de muita discussão entre os orientadores e a equipe, tivemos que encerrar a viagem mais cedo e todos voltamos para casa. Eu e Landon estávamos apenas felizes por sair de lá. Quando eu estava na quarta série, minha turma fez uma excursão a um tipo de zoológico rural cerca de 1 hora distante da nossa escola. Lembro vividamente que era um dia nublado, com algumas gotas de chuva ocasional caindo. O zoológico era meio pequeno, mas voltado para crianças, com uma quantidade decente de habitats, principalmente animais menores e nada exótico. Havia também um grande prédio no zoológico onde animais empalhados eram exibidos, juntamente com outras atrações interessantes que não lembro muito bem. Admito que eu era meio distante durante meus anos de escola primária e média, fazia coisas estranhas e antissociais, e meus professores e minha mãe percebiam isso por algum motivo. Quando estávamos fazendo um tour pelo prédio em grupo, decidi entrar em um dos banheiros sem avisar nenhum dos professores. Fiz o que tinha que fazer, lavei as mãos e saí de volta para o corredor. Não havia ninguém por perto. Continuei pelo corredor que ainda não tínhamos percorrido. Ainda me lembro claramente da iluminação fraca e sombria e dos tapetes vermelho escarlate nos corredores. Minha imaginação de criança de 8 anos estava solta ao ver todos os animais rígidos e sem vida que um dia estiveram vivos atrás das caixas de vidro. Parei abruptamente quando vi um homem claramente escondido atrás de um monte de cadeiras. Acho que saí pensando que o homem estava brincando. Ele saiu de trás das cadeiras, veio até mim e perguntou onde o grupo tinha ido. Eu disse que não sabia. Ele pegou minha mão e disse para eu segui-lo. Devo ter pensado que ele estava me levando de volta ao grupo. Ele me levou até uma porta de saída que dava para a parte de trás do prédio, perto de algumas lixeiras, alguns bancos e a floresta. Quando saímos, ele começou a puxar com mais força e seu aperto em meu braço ficou mais forte. Ele estava me puxando para a floresta. Eu não gritei nem pedi ajuda, mas lembro da sensação que tive no estômago, como se tivesse tão assustado que pudesse vomitar. Então, uma mulher gritou com todas as suas forças. Era uma das professoras do outro lado da cerca. O homem me soltou e correu para a floresta. Momentos depois, algumas das professoras correram para fora da porta de saída para o lado da cerca em que eu estava e me puxaram de volta para dentro. As professoras me repreenderam, mas ao mesmo tempo me confortaram e me acolheram. Elas ligaram para meus pais e a excursão terminou oficialmente. Os proprietários da atração chamaram a polícia. Voltamos todos nos ônibus e fomos para casa. Enquanto meu ônibus estava saindo do estacionamento, porém, meu observador de 8 anos avistou o homem agachado na floresta perto da estrada, escondido atrás de um galho, observando os ônibus passarem. Mais uma vez, por algum motivo bizarro, fiquei calado. Provavelmente, estava muito tímido na época ou simplesmente abalado demais para dizer alguma coisa. As outras crianças me olharam de forma estranha durante o resto da viagem de volta para casa. Eu não me importei, mas espero que aquele homem nunca tenha tido sucesso em sequestrar uma criança jovem e desprevenida como eu estava naquela época. Na época do ensino médio, fiz uma aula de mistérios e mitologia ou algo do tipo, não lembro o nome exato da disciplina. Basicamente, tratava de mistérios da vida real e coisas assustadoras. Eu estava interessado nesse tipo de coisa. Estava fazendo a aula com um bom amigo que vou chamar de Ben para esta história. O professor nos levou para uma excursão a uma vila abandonada próxima com um passado desconhecido. A vila foi construída no início dos anos 1900, mas parece que foi rapidamente abandonada logo após ter sido construída. A viagem de ônibus durou cerca de 20 minutos e todos nós estávamos grudados nas janelas do ônibus enquanto passávamos por uma estrada esquisita e deteriorada cortando uma floresta densa. A estrada eventualmente levou a um claro e chegamos lá. Descemos do ônibus para a estrada,
que tinha grama crescendo nas rachaduras. A grama ao redor estava quase na altura dos joelhos. E então, havia os altos prédios arcaicos de tijolos com janelas fechadas com tábuas, todos emanavam uma sensação tão arrepiante. O professor alinhou todos os 20 de nós, fez a contagem e então começou a liderar o caminho. O objetivo desse pequeno passeio era usar as supostas habilidades que aprendemos em sala de aula para ver se poderíamos juntar alguma coisa sobre por que a vila pode ter sido abandonada há tanto tempo. Alguns dos prédios tinham buracos nas paredes como entradas improvisadas. Havia até buracos no chão ao lado de alguns dos prédios, aparentemente escavados para acessar os porões de alguns dos edifícios, o que parecia assustador. Havia um prédio, no entanto, que se destacava, era mais alto que todos os outros e me intrigava mais. Enquanto o professor liderava o grupo em direção à igreja da vila, Ben e eu decidimos nos afastar para procurar algo interessante por conta própria. Quando caminhamos na direção do prédio mais alto, vimos um buraco no chão, cavado perto da porta dos fundos do prédio, que estava selada. No buraco havia uma escada que levava até o chão de concreto abaixo. Nós nos olhamos e sabíamos que tínhamos que descer. Felizmente, era por volta do tempo em que a Apple começou a colocar lanternas em seus telefones, então tínhamos uma fonte de luz. Era assustador lá embaixo. Havia algumas garrafas de cerveja, uma inscrição de grafite na parede e tábuas de madeira empoeiradas por toda parte. Havia uma escadaria de madeira que levava para cima, para a escuridão total, já que todas as janelas e portas estavam seladas de cima. Já estávamos na extremidade do prédio, então decidimos subir as escadas. Eu fui primeiro e a cada degrau, a sensação assustadora da madeira centenária me fazia sentir como se fosse cair a qualquer momento. Ben me seguiu. O andar do prédio era muito apertado, parecia que havia muitas aberturas que levavam a diferentes salas menores. Estava tão escuro lá dentro que você nunca imaginaria que fosse de dia. Ben e eu já estávamos começando a ficar assustados e concordamos em sair, mas então ouvimos um barulho em uma das salas pequenas, como uma pedra grande batendo no chão de concreto. O instinto normal seria correr, mas Ben e eu ficamos congelados, nos olhamos por um momento e depois fomos até a abertura da sala. Apontamos as lanternas para dentro e olhamos de volta para as escadas de madeira, depois para fora pela escada enferrujada, voltamos lá para fora. Alcancei o grupo sem fôlego. Não dissemos nada para evitar encrenca. Um dos nossos colegas de classe nos perguntou o que estava errado e contamos a ele que tínhamos entrado em um dos prédios, em uma das salas. Quando apontamos a luz, vimos 3 caras em pé, talvez a uns 3 metros da porta, olhando para Ben e para mim numa formação estranha, como se estivessem nos esperando. Enquanto continuamos seguindo o grupo, prestamos mais atenção ao prédio alto. Entramos à distância e antes de sair, vimos o rosto de uma pessoa em uma das janelas dos níveis superiores que não estava fechada com tábuas. Nunca contamos ao professor com medo de encrenca. Não sabíamos o que pensar. Seriam apenas pessoas sem teto morando lá? Seriam membros de gangue escondidos? Isso me assustou com a teoria dele, dizia que eram fantasmas das pessoas que uma vez viveram na cidade. A maneira como os 3 caras estavam parados de forma assustadora, tão calmos, nos olhando quando pusemos a cabeça naquela porta. Ainda não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Talvez um dia eu volte a essa vila só para provar que a ideia do Ben está errada.